Bom, para esse problema, a gente vai utilizar a linguagem C++, o editor deve ser C++ no Windows. Então a gente tem aqui as bibliotecas padrões, né, do C++, usando namespace.td para usar string, as bibliotecas para usar o semáforo e as threads, e uma classe item para abstrair, né, os produtos da fábrica. Então a gente tem aqui a classe item, o arquivo .h, com alguns atributos. A gente tem aqui embaixo nome, a qualidade, preço, se for embalado ou não, e um ID, para a gente saber qual é o número do produto. Uns construtores, né? Os métodos set e gets, e a qualidade para saber se foi péssimo ou ótimo. Voltando aqui, no CPP a gente tem só a implementação dos métodos, todos eles. E no arquivo fonte, no .cpp, a gente tem o código em questão. A gente tem aqui algumas constantes definidas. Aqui é o tamanho do buffer, eu posso alterar. Aqui é o número de máquinas produtoras, número de máquinas consumidoras e a meta de produção que eu coloquei aqui. Eu posso alterar qualquer um desses valores aqui. Por enquanto eu vou deixar esses. Aqui mais constantes. Os itens que eu coloquei para produzir são resistores. Então eu só coloquei esses 3 tipos. E o preço de cada um aqui embaixo. O buffer é inicializado aqui com o tamanho definido nessa constante. Aqui os índices. O índice do produto in e do consumidor out. Aqui está o progresso da produção, então a gente vai contar quantos produtos foram produzidos e aqui quantos produtos foram consumidos. Esse aqui em questão acho que não está servindo de nada, vou apagar aqui por enquanto. Pronto. Aqui estão os semáforos, o semáforo vazio e o de cheio, né, de preenchido, para saber quanto está cheio, quanto está preenchido, quantos itens eu tenho no buffer, né? E aqui eu tenho o semáforo mutex, que é para implementar a exclusão mútua, né? Para soltar um processo, uma thread executando na área crítica, né? Então eu tenho aqui embaixo as funções. A função de produção, ela realmente faz o que ela diz, né? Ela faz a produção dos itens. Então é aqui que eu adiciono os itens no buffer. Tá? Eu adiciono os itens no buffer e coloco uma mensagem aqui dizendo para sinalizar. É onde também eu instancio um item e adiciono no buffer. O consumo é onde eu leio o item do buffer e também coloco aqui algumas mensagens. Por exemplo, se o item foi feito com qualidade ótima, que lá na produção essa qualidade é aleatória, ela pode ser boa, ela pode ser ótima ou péssima, né? Aleatoriamente é escolhido. Então, se foi boa, ótima, na verdade, a gente processa o item. Se foi péssima, esse item é encaminhado para reciclagem. Na máquina produtora, onde a gente implementa o código, né, utilizando os conceitos de semáforo. Então, aqui a gente espera um espaço vazio no semáforo, no buffer, na verdade. Se não tiver um espaço vazio, a gente congela essa thread, digamos assim. Não. Se não tiver um espaço vazio, a gente congela aqui nessa instrução. Se tiver um espaço, aí a gente bloqueia para somente essa thread acessar a área crítica lá no buffer.
e ter acesso ao buffer e preenchê-lo, né? E as outras threads são bloqueadas, congeladas. Se a meta de consumo, né, é alcançada, então a gente desbloqueia a área crítica, desbloqueia as outras threads e finaliza essa thread aqui, assim como todas as outras que chegarem nesse código aqui. Se ainda não chegou na meta, então a gente vai para aquele código da produção que a gente viu lá em cima. Depois de produzir, a gente libera a área crítica para outro thread acessar, seja um produtor ou consumidor. E a gente adiciona um post no full para diminuir, já que a gente fez uma produção. Se chegar aqui, né, no if, no break, a gente pula para cá para finalizar a thread. O consumidor é similar. Então a gente tem um loop, assim como o outro. Se o progresso do consumo, né, chegar na meta, então a gente finaliza e vai para essa instrução aqui onde finalizamos a thread. Se não, a gente continua. Verificamos se existe algum item, né? Existe algum item livre, algum item para ser consumido. Se sim, a gente bloqueia para só essa thread ter acesso à área crítica, né? Senão a gente fica esperando a oportunidade aqui de consumir o item. E novamente aqui, se o consumo chegou na meta, então a gente desbloqueia, dá acesso a outras threads na área crítica e finaliza essa thread. Tive que colocar 2 ifs aqui para finalizar, porque esse aqui acontecia que quando as threads, ou as outras threads, né, eram bloqueadas e congeladas, aí quando elas voltassem devido a a essa função aqui, ao post, né? E aí elas eram reativadas e aí ela não fazia uma verificação de novo. Então tive que colocar aqui embaixo e aqui em cima essa verificação para eu sair quando chegar na meta. Então a gente faz o consumo, a gente viu esse código lá em cima. Depois de fazer o consumo do item, a gente libera para outras threads acessarem a área crítica. A gente faz um post no empty para diminuir já que a gente consumiu o item, e finalizamos aqui caso a gente entre em algum desses 2 ifs. Na main a gente só faz instanciar as threads. Então como são várias threads, a gente fez aqui um array de máquinas produtoras e consumidoras. Esse N produtos e N consumidoras a gente pode definir, são constantes que a gente define lá em cima. A gente inicia o buffer, então o empty e o full e o mutex, e criamos as threads, as produtoras, as consumidoras. Demos um join aqui nos 2 tipos de threads aqui para esperar o término, né, das threads, e por fim destruímos os semáforos quando finaliza. Então empty, full e mutex. E o pause é só para se a gente for executar diretamente no arquivo, aí ele espera a gente apertar algum botão para fechar. Então se a gente vem executar aqui no Windows, ele fica meio bagunçado. Então, se a gente for aqui em cima, não, dessa vez deu certo. Então aqui a gente tem um item, a gente produziu um item, tá? Produzir 2, 3, 4 e a gente processa esse item na ordem de primeiro chegar ao primeiro a sair, né? Então primeiro chegou esse, saiu esse.
depois ele sai com esse. E a gente vê aqui que quando os itens são de ótima qualidade, é embalado e pronto para envio, e a gente conta mais um item embalado. Mas quando o item é encaminhado para reciclagem, aí a gente não adiciona o item nos itens embalados. No caso aqui estava 2, era para estar 3 aqui, né? Mas só foi para 3 quando a gente conseguiu outro item de ótima qualidade. E como a gente colocou uma meta de 10, na verdade uma meta de 15, né? Deixa eu olhar aqui em cima. Uma meta de 10. A gente vai ter a meta de 10 embalados no final. Por que tem 18 itens produzidos? Porque teve uns que não estavam de ótima qualidade. Então ele caminha para a reciclagem. E aí a gente vai ter mais itens produzidos do que consumidos. Mas no fim, a gente tem 10 itens embalados e processamos 14 itens.